através dessa música, através desse louvor. Deus tem cura para você, Deus tem cura para a sua família. Ele sabe o que você passa, Ele conhece suas lágrimas, Ele conhece o seu sorriso. Ele sabe o quanto, muitas vezes por fora você está sorrindo, mas por dentro às vezes está machucado, às vezes está ansioso, às vezes está doendo. E ninguém sabe o que você passa lá naquele travesseiro. Se seu travesseiro falasse, ai, 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 quanta coisa ele ia dizer, né? Se aquele quarto falasse, se aquele banheiro falasse, o que ele contaria, né? Minha voz está parecendo que eu estou falando num travesseiro. Vocês sentem isso ou não? Parece. Depois vocês dão uma olhada aí, vê se tá. Gente, obrigado. Olha que eu ganhei. Mas eu quero louvar a Deus, começar essa mensagem agradecendo a Deus por tudo, por cada mensagem que eu recebi de vocês, por cada cartinha, por cada presente, por esse presente dado por Deus, que usou vocês para trazerem isso às minhas mãos. Eu quero agradecer. Cara, eu ganhei 2 Bíblias maravilhosas, eu ganhei doce, eu ganhei um monte de coisa, mas não é sobre ganhar coisas, é sobre entregar coisas. E às vezes a gente não entende o que eu estou vivendo hoje, essa semana. Não sei se eu falei aqui para vocês, mas o que eu estou vivendo essa semana. Quer que eu troque de microfone? Vamos ver. Som. Ei, aqui acho que está melhor. Som. Acho que esse aqui está melhor. O que eu estou vivendo essa semana, agora sim está melhorzinho. Queria que vocês entrassem na minha cabeça, cara, para vocês entenderem o que eu estou vivendo. Vocês fizeram hoje o quiz, né? De, quem conhece o Renatinho e tal. Mas quem estava na minha ordenação, viu um bigodudo falando lá no telão. Aquele cara foi meu primeiro pastor. Quando eu cheguei na igreja com 14 anos, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir. Quando eu cheguei na igreja com 14 anos, eu cheguei cabeludo, não que ser cabeludo é errado, nada a ver, mas eu cheguei todo cabeludo, todo rasgado, só falava palavrão, cheio de gírias, torto. E eu me apaixonei pela bateria, eu ficava olhando a galera tocar bateria, eu ficava doido naquele negócio. Até que um dia eu estava lá no fundo, como se fosse ali onde está o Lucas ali, mais ou menos, lá no fundo assim. E eu levantei a mão e eu aceitei Jesus, e o pastor não viu, cara. Ele não viu. Aí alguém depois, que já estava quase terminando lá, falou, o menino ali também aceitou Jesus. E aquele dia mudou minha vida foi mudada, minha vida foi transformada. E o pastor falou lá no telão aquele dia, falou, Renato, muitas pessoas passaram pela igreja. Você fez parte da nossa família, você fez parte da nossa igreja, mas eu louvo a Deus porque você permaneceu, ele disse. Você permaneceu. A palavra hoje vai falar sobre permanecer. Mas, algumas vezes na minha vida, uma vez que eu tinha 16 anos, outra vez que eu tinha 20 anos, outra vez que eu tinha 20 e poucos anos, algumas palavras vieram para mim, algumas pessoas chegaram para mim e disseram, um dia você vai ser um pastor e vai pregar para muita gente. Eu ri, né? Porque quando você ouve uma palavra dessa, a gente não acredita que Deus pode fazer com a gente. E eu ri. Amém, mas por dentro eu falei, mano, o cara não está ligado quem que eu sou. Algum tempo se passou. E eu estou aqui. Hoje, vivendo aquilo que alguém falou para mim que eu ia viver. O Espírito Santo usou uma pessoa que aos 14, 16, 18, 20, falaram que eu ia viver. É muito louco isso. É muito louco. E algumas pessoas disseram assim, nossa, você largou tudo. A gente só larga tudo quem tem algo para largar.
Quem não tem algo para largar, não larga nada. Só deixa tudo quem tem algo para deixar. O que significa? Que você, adolescente, você líder, você precisa conquistar e chegar no seu máximo. E chegar no seu alto. Eu vou soltar esse cajado aqui, eu quero agradecer a Deus por essa honra. E eu quero ter a responsabilidade de usá-lo bem. Quando precisar. E você tem a obrigação, e eu, de dar o seu máximo. Nós precisamos chegar no nosso máximo, no nosso topo da nossa potência. E às vezes você fica como eu pensei durante muito tempo, achando que eu não tinha potência, achando que eu não ia chegar em lugar nenhum. E às vezes o inimigo pega e fala essas coisas também no meu ouvido de vez em quando, né? Mas você precisa chegar na sua potência. Meu pastor sempre falava, aquele bigodudo, sempre falava que todos nós tínhamos que fazer faculdade. Todo mundo lá naquela igreja tinha que fazer faculdade. Porque naquela época poucas pessoas cursavam a faculdade. E eu digo o mesmo para vocês. Qual é o sonho que você tem? Mano, se você não tem sonho, você precisa orar para você ter sonhos. E você precisa chegar no seu máximo, no seu ponto máximo. Na sua máxima potência, no mais alto que você puder chegar. Deus é glorificado, Ele fica feliz quando você chega no seu máximo. Quando você atinge o seu máximo. Ele é glorificado, Ele fica feliz quando você tira a sua melhor nota. Ele é glorificado, Ele se alegra quando você é o melhor naquilo que você faz. Eu queria ouvir alguns testemunhos. Você tem testemunho? Escreve seu testemunho, meu. Eu quero ouvir testemunhos aqui de pessoas que foram curadas, de que ganharam prêmios, de que foram bem em alguma prova, em alguma coisa muito difícil. Eu quero ouvir vocês, aquilo que Deus tem feito. Mas você tem um compromisso de chegar no seu ponto máximo. Você não pode ser só mais um. Não pode passar pelo start e ser só mais um. Você precisa fazer a diferença em todos os lugares onde você chega. Aonde você chega, você influencia. Aquele que chega no bom sentido, né? Aquele que chega causando. Muda o ambiente. Você muda o ambiente. A hora que você chega, o ambiente é transformado. Se estava a galera triste, já fica alegre. Se o pessoal está alegre, já é contagiado uma alegria diferente que eles não experimentaram. Se a galera não quer estudar, não quer fazer alguma coisa, você já transforma aquilo. Não sei, Deus te usa de uma forma única. Eu queria pedir para vocês evitarem ficar levantando durante a mensagem. Na sexta-feira passada, teve uma galera que na hora da oração estava levantando. Não levante, porque às vezes uma palavra ela vai mudar a sua vida. É uma palavra, é uma frase, você não pode perder ela. Então hoje eu quero falar, primeiro, então, recapitulando, agradecer a tudo que Deus tem feito na minha vida, agradecer a cada um de vocês, cada palavra, cada mensagem que eu recebi no grupo, no individual, cada abraço. Gente, a hora que vocês desceram daquele palco, subiram naquele palco, me jogaram para cima, cara, não é nada sobre mim, mas eu me senti tão amado, cara, eu me senti tão amado. Eu falei, cara, Deus, como que o Senhor faz isso na vida de uma pessoa? Eu fiquei tão feliz, me senti tão amado. Eu quero que cada um de vocês se sinta amado por mim, pela minha família, por cada líder que está aqui, que a gente se doa, a gente se entrega, para que vocês sejam influenciados. E eu quero dizer que, através da sua vida, eu recebi uma palavra, quem que estava lá na ordenação na quarta, e eu quero compartilhar essa frase, ela é mais ou menos assim, que cada um daqueles que passarem por nós, pelo nosso pastoreio, ele é uma flecha sendo enviada. Manja aquela flecha? Aquela flecha sendo enviada. E muitos aqui, recebe essa palavra aí, por favor. Muitos aqui, meu Deus, me dá até um temor de falar. E eu já recebi e já estou compartilhando, porque o negócio é assim. Muitos aqui vão ser uma flecha para as nações. Muitos aqui começaram a história aqui, mas não vai terminar a história aqui. Vai ser para as nações. Alguns aqui vão ser chamados
para pregar o evangelho em outros lugares, em outros países, em outras cidades. Portanto, você precisa estudar, você precisa ser alguém, você precisa estar preparado, porque quando Deus falar, você vai ser médico em tal lugar, você tem que estar preparado para ser um médico missionário, para falar, você vai ser um esportista em tal lugar, você vai ser um esportista missionário, para quando dizer, você vai ser um programador, uma pessoa de TI em tal lugar do mundo, você é um missionário programador em tal lugar do mundo, eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus pode levantar você e te enviar para qualquer lugar, seja na menor cidade, como eu morei em Reserva do Iguaçu, uma cidade de 2.500 habitantes, na área urbana, ou numa megalópole, Nova York, Tóquio, Xangai, eu não sei aonde, seja no menor ou no maior lugar, você tem que estar enviado, ser luz naquele lugar, e você tem que estar preparado para tudo. Então é muito louco o que eu estou falando para vocês. Vocês têm a oportunidade de serem enviados, e vocês estão numa incubadora, vocês estão numa área de preparação. Quem for esperto e estiver conectado com Deus, já pega essa palavra, anota no seu caderno, porque um dia você vai abrir o seu caderno e você vai falar assim, o Renatinho disse isso uma vez em 2024, setembro, e agora eu estou vivendo o que ele falou, porque aconteceu a mesma coisa comigo, eu recebi palavras na minha vida que não faziam o menor sentido, era um louco falando lá na frente, e agora, com 40 e poucos anos, eu estou vivendo aquilo que me falaram quando eu era moleque, e aquilo que eu recebi, eu quero compartilhar com vocês. Amém? Porque é assim, vocês são flechas. Uau! E o importante, e a chave que eu quero deixar para vocês, para cada um de vocês, eu quero falar com o mais novo que acabou de chegar do Connect, que está com 13, chegou agora, está meio perdido, está chegando. Eu quero falar com você que está com 16, que já está indo embora, que já está fazendo 17, indo para os jovens, já está na linha do corte, já indo lá para os jovens. Eu quero falar para todos vocês que permanecer é a chave. Permanecer é a chave, você precisa entender o que é essa chave que está na sua mão, você precisa permanecer. Às vezes o adolescente ele tem a impressão que quando ele é salvo, ou seja, porque nós falamos muito do amor de Deus, a gente fala muito do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, não é? A gente fala muito sobre o amor de Deus, receba o Senhor receba Jesus como seu Senhor e Salvador, crê nele e você vai ser salvo, você e toda a sua casa, e essa palavra é verdade, ela é verdadeira, mas alguns adolescentes pensam que pelo fato de ele ter levantado a mão, veja, qual foi a pregação que nós fizemos agora, há algum tempo atrás, como não ler a Bíblia, lembra? E às vezes, que bom que você está aqui. Então, e às vezes a gente pensa que, é piada interna, gente. E às vezes você pensa que, esqueci. Tá. E às vezes você pensa que se você falar algumas palavras mágicas, a sua vida vai ser transformada. De fato, palavras geram destinos. Quando você declara algo, aquilo muda algo em você e no destino que você está traçando. Se você tem um pensamento mau ao seu respeito, aquilo vai refletir. Se você declara no mundo espiritual que você pertence a Cristo, que tudo que você viveu no passado está renunciado e que agora Jesus é o seu Senhor e o Salvador e que você recebe Ele no seu coração e Ele passa a morar na sua vida, aquilo é verdade. A mesma forma que a Bíblia diz, aquele que me rejeita diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de Deus. Então as nossas palavras, elas têm poder, elas criam destinos para nós, e criam destinos mesmo, mas alguns adolescentes, eles já passaram pela primeira fase 1, o beginner, o noob, enfim, o level 1, a faixa branca, eu não sei qual que é o nome, enfim, ele já passou, por quê? Porque ele entendeu o plano da salvação, e ele levantou a mão e falou, Senhor, eu recebo o Senhor como a Deus, a Cristo, como meu Senhor e meu Salvador, agora eu tenho o dono que é Jesus, pronto, acabou. E ele acha que acabou por ali, porque ele disse algumas palavras mágicas. Agora não importa o que você faça, como você viva, nada mais importa, seus problemas estão resolvidos, só que eu até fiz um link aqui, eu preciso repetir as palavras de Jesus, porque eu não estou falando nada que é meu,
Eu só repito o que está escrito. E o pior, não foi nem eu que escrevi. Esse livro é um livro escrito e inspirado pelo Espírito Santo. E eu preciso repetir as palavras de Jesus. Olha a importância de permanecer. Mateus 7, 16 ao 24. Pelos frutos, hoje vai ter bastante Bíblia, tá? Pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos arbrolhos? Arbrolhos são espinhos. Assim, toda árvore que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Pegou? Árvore boa produz. Árvore má produz. Quem está anotando pode anotar assim: que frutos eu estou produzindo? Versículo 19, ele vai dizer assim: toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada, ela é lançada no fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Por quê? Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Por acaso não temos profetizado em seu nome? Em seu nome não expelimos demônios? Em seu nome não fizemos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, veja, tem pessoas que vão produzir ainda um tipo de fruto. Ele vai orar e demônios vão sair. Ele vai orar e milagres vão acontecer. Você já tem orado e tem expulsado o demônio? Você já tem orado e pessoas têm sido curadas? Ou você ainda nem chegou nessa fase? Porque essas pessoas, se a gente ainda está nessa fase anterior, a gente ainda precisa passar por essa. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Ele ainda faz maravilhas. Então se liga, que mesmo essas pessoas ainda vai dizer assim: mas Senhor, eu preguei no Start. Senhor, eu expulsei o demônio. Senhor, eu fui no acampamento. Senhor, eu fui em todos os Team Street. Senhor, eu fui em todos os Start XP. Eu fui em todos os Start Bold, só teve um. Eu fui em todos os acampamentos. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você entendeu? Que a árvore que é ruim, que dá frutos ruins, ela vai ser cortada? A salvação, Lucas 6,44, a salvação ela é confirmada pelos frutos que você dá. Então, a resposta dessa pergunta, que frutos que eu estou produzindo, ela está em Lucas 6,44. A salvação ela é confirmada pelos frutos que você dá. Puxa vida, Renato, mas isso não é resposta. Isso me dá outra pergunta. Que fruto que eu estou dando? Pegou? Que fruto que eu estou dando? E às vezes você pensa que frutos é somente alguém que você traz da sua escola aqui. Você precisa fazer isso. Porque se eu sei onde tem pão e tem alguém passando fome, eu preciso dizer para essa pessoa onde tem pão. Se eu sei onde tem cura, salvação, esperança, mudança de vida, eu preciso dizer para as pessoas onde tem cura, salvação e mudança de vida. Mas você também precisa produzir um fruto de arrependimento. Porque todos nós pecamos, todos nós precisamos da glória de Deus. Você está no celular, já desliga. Todos nós precisamos da glória de Deus. Mas nós, quando pecarmos, a gente não permanece no pecado. A gente vai para o arrependimento, a gente vai para o joelho e se arrepende. Eu vou falar disso. Lucas 6, 43 e 45. Árvore boa não dá fruta ruim. Assim, como a árvore que não presta, não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível, é o mesmo texto, não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uva de pé de urtiga. Pessoa boa
tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. E agora pega a gente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mano, qual é o fruto, velho? Qual é o fruto? Que fruto, se nós, é uma comparação, se nós fôssemos dar uma árvore, e nós daríamos frutos de tempo em tempo, a gente desse fruto. O que está saindo da gente? Alguém já comeu fruta com meio bicho dentro? Meio bicho. Se você já comeu uma fruta que tem meio bicho, é porque o outro bicho você já engoliu. Será que você está dando fruto bichado? Será que você está dando frutos com bicho? O que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua vida? Que cheiro que sai de você? Que cheiro você exala? A Bíblia fala que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Qual o perfume que você solta? Que palavras você fala? Vai cair da cadeira. O que sai da sua boca? Que fruto que você produz? Cara, essa palavra ela é muito forte. Porque, lembra da chave? Qual é a chave? Eu preciso permanecer. A chave é permanecer. Por isso você precisa entender que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado te separa de Deus. Eu coloquei esse versículo, Isaías 59, 2 e 3. Contudo, presta atenção, contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Por isso, ele não te ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Meu Deus, isso foi escrito hoje de manhã? Isso foi escrito há mais de 4.000 anos, cara. Parece que foi escrito hoje. E parece que foi escrito para você, e parece que precisa pôr o seu nome, que alguém descobriu tudo aquilo que você faz. Mas o Espírito Santo não deixa oculto, ele sabe as palavras que você fala. Ele sabe os pensamentos que você tem. Ele sabe o cheiro que você exala. Ele sabe que muitas vezes a sua mão, ela está suja de pecado. E ela sabe que o seu pecado faz separação entre Deus e o homem. Você precisa entender o que é pecado. E quando eu era professor do infantil, eu aprendi a ensinar o que é o pecado. Você sabe o que é o pecado? Bem didático. Eu vou ensinar você. O pecado é tudo aquilo que você vê, faz assim comigo, ó, didático. Tudo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus. O que vê, o que ouve, o que fala, o que você sente ou pensa e faz que não agrada a Deus. O que você faz que não agrada a Deus? O que você fala que não agrada a Deus? O que você cheira? Aonde você pisa? Os lugares que você vai? O que você pega? O que você consome que não agrada a Deus? O que você põe na sua boca que não agrada a Deus? O que sai da sua boca que não agrada a Deus? O seu pecado faz separação. Você precisa passar pelo arrependimento. Você precisa de frutos do arrependimento. Você precisa se consertar do seu pecado. Então o pecado é tudo aquilo que você ouve, fala, vê, sente, pensa ou faz que não agrada a Deus. Parece simples, mas é de uma profundidade enorme.
E é didático, porque você não pode esquecer. Quando você pegar em algo, você precisa saber o que eu estou pegando. Agrada? O que eu estou tocando? Agrada? O que eu estou fazendo? Agrada? O que eu estou consumindo? Agrada? O que eu estou olhando? Agrada? Porque o meu pecado faz separação. E ele não consegue ouvir as minhas orações. Porque cadê? Porque os seus dedos estão cheios de culpa. Os seus lábios falam mentira. A sua língua murmura palavras ímpias, palavrões, palavras que não deviam nem ser mencionadas. Deus está falando com você. Se liga, mano. Se liga. Não é porque você levantou a mão e disse palavras mágicas. O importante é permanecer, senão você vai ser... Cadê meu tonel? Que eu bati assim, bom, vai ser um tonel vazio, sem nada dentro. Você precisa odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado. Vamos lá, Provérbios 12, 22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. O Senhor detesta lábios mentirosos. E tem gente que não tem só lábio mentiroso, tem uma vida mentirosa. A vida dele é um fake. É muito louco, cara. Deus, ele nos revela. Deus, ele abre a caixa preta e mostra tudo que tem dentro. E ele está falando com você. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Segura essa. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, e mulheres também, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, ou qualquer vício, nem os caluniadores, mentirosos, trapaceiros, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está contaminado com uma cosmovisão, um óculos, uma lente, de que fala assim, mas eu acho que isso é certo. Eu acho que isso é relativo. Eu acho que nem tudo que está na Bíblia é verdade. Porém, a Bíblia, ela está não para nos agradar. Ela não está para nos agradar. A palavra de Deus, ela primeiro nos confronta, para nos colocar no caminho correto e termos uma cosmovisão, e aí trocar as nossas lentes, do que antes era do pecado, e a gente enxergava tudo como relativo. Agora ele coloca uma lente em nós, que a gente enxerga a verdade, mas nós estávamos tão contaminados com o nosso pecado, que você normalizou ele. Você acha que ele está certo. É como aquela pessoa que diz assim, eu sou diabético, eu sou não sei o quê, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou... Cara, para. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você pode ter suas mazelas? Pode. Você pode estar com isso sim, mas Deus pode te curar, Ele pode te restaurar, Ele pode mudar a sua história. E se você tiver que conviver com algum transtorno, com algum problema, ok. Paulo, por acho que 2 ou 3 vezes, ele orou para que Deus tirasse o espinho na carne dele. E Deus falou, não vou tirar não, mas esse espinho na minha carne parece um demônio que bate na minha cara, assim. Essa luta, ela me consome, a gente não sabe que luta que era. Me consome, essa luta... Não, você precisa saber que mesmo você tendo suas lutas, né? Eu, Renato, né? Eu tenho todas as características de TDAH, né? Todas, não fiz o exame. Aí, por isso eu sou isso e eu vou me apoiar nisso para eu não evoluir, para eu não andar, para eu não ir para frente. Não, eu vou apesar disso. E se Deus quiser equilibrar esse TDAH aí, eu estou nem aí, isso é só uma sigla, nem existia um pouco tempo atrás.
Mas o fato é que às vezes a gente fala, não, porque eu sou assim. Não, você não é assim, você é mais semelhança de Deus. Cada um tem as suas dificuldades. Mas por que eu nasci assim? Mano, porque o pecado entrou no mundo, velho. Se o pecado não tivesse entrado, mas esse Adão, essa Eva, se eu pegar ele, eu dou um soco na cara dele. Mano, se você fosse o Adão, velho, você ia fazer a mesma coisa ou pior, e eu também. Mas o fato é que a Bíblia ela vem para nos confrontar. E você não é o seu pecado. O pecado que você eventualmente pode cair, você não pode viver nele. O seu pecado não te define. Eu preguei aqui uma vez, você não é um rótulo que colocam na sua testa. O seu pecado não te define, o seu nome não é o seu pecado. Qual é o nome que te chamam? Você não é esse pecado. Você não é esse pecado. Ó o bagunceiro, ó a tralha, ó o sarna, ó o demônio, ó o bagunceiro, ó o... Vou falar uma palavra aqui. Não vou falar. Você sabe o que chamam você. Lembra daquela palavra feia que te chamam? Você não é aquilo. Ou que você acha que você é. Eu sou tal coisa, porque eu sinto isso. Não, você não é o que você sente. Escreve aí no seu caderno, eu não sou o que eu sinto. Então, o pecado não define você. O pecado, sabe o que você faz? O pecado você abandona, o pecado você larga. A sua missão de vida é santidade, a sua missão é permanecer. É você se diferenciar do padrão do mundo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou meio perdido. 3 minutos, meu Deus. Não se amodem ao padrão desse mundo. Romanos 12:2. Você não pode ser o padrão do mundo. Quando alguém olhar para você, você não pode ser igual ao mundo. Você tem que ser diferente. Tem que ter algo em você. E se não tem nada em você, você tem que buscar profundamente a presença de Deus. Isso não significa que você vai ser um Zé Mané. Muito pelo contrário, você vai ser top. E as pessoas vão ser atraídas por você. É tanto talento que Deus deu, é tanta inteligência que Deus deu, é tanta bênção que Deus deu, que você é fora do padrão. Por quê? Olha só, você sai do padrão, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O problema é que você não tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem experimentado aquilo que você acha que você é, e a sua opinião. Uma vez eu falei para o adolescente assim, então tá bom, no auge dos seus 15 anos, do seu conhecimento, PhD da vida, você acha que você está certo? Mano, não tá. Nem eu estou certo em tudo, mas a Bíblia me mostra o caminho certo. Eu preciso mudar a minha mente, porque essa cabeça é dura. E eu preciso ser mudado e transformado, e minha mente precisa ser lavada a cada momento. Não se engane, presta atenção. Se você quebrar os princípios bíblicos do que Deus está depositando na sua vida aqui toda sexta, todo domingo, toda terça, no 30 semanas, toda segunda-feira no Vida Pura, se você quebrar princípios, o princípio vai te quebrar. Você vai se machucar. Você precisa saber que tem coisas que não é para agora, tem coisas que é mais para frente. Tem coisas que não é para você experimentar agora, na hora certa vai ser top. Nem faz parte isso da minha mensagem, mas eu senti de falar isso. Às vezes você está louco para namorar. Às vezes você está louco para beijar na boca. Às vezes você está louco para pegar alguém. Mas você esqueceu que o seu coração ainda está machucado. Que hoje você é apaixonado por uma pessoa e amanhã você é apaixonado por outra. Você fala, Senhor, eu gostaria tanto de namorar um dia aquela menina, tal, Senhor, se for da sua vontade, Deus, já pensou a gente casar um dia, aí você viaja na maionese, né, pensando naquela pessoa, tal, aí alguém te manda uma mensagem no Insta, não sei lá onde, e você pega e dá bola para aquela pessoa, para 2, para 3, para 4, ou para 2, para 3, para 4, Deus vai falar, mano, o cara não consegue cuidar nem da vida dele, está no padrão do mundo, não posso entregar ninguém na vida dele, na vida dela. Para quê? Para que agora? Se daqui 2, 3 anos, 4 anos, você não tem grana
Nem para se manter, velho. Tem que ter grana, velho. Tem que estudar para ter condições de comprar um carro e pagar aquele restaurante top para a menina que você vai casar. Para abrir a porta do carro, você tem que ter um carro primeiro para poder abrir a porta do carro para ela entrar. Só que para conquistar o carro você tem que estudar, senão você não vai ter um emprego que vai te dar condição de ter um carro. Mas você quer a menina, você está invertendo a ordem das coisas. Calma, segura a onda, seja primeiro top, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Deus vai te trazendo aos poucos e na hora certa vai aparecer alguém. Mano, isso não faz parte da mensagem. E aí você se machuca e machuca alguém, e essa pessoa está machucada. Nós tínhamos amigos, a Natasha talvez lembre de alguns que começavam a namorar e se isolavam da galera. Se isolava de todo mundo, não era mais amigo de ninguém. Daqui 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses no máximo, a gente descobria que estava em pecado de imoralidade, estava fazendo o que não era para fazer, defraudando a mulher dos outros porque não casou com essa pessoa. Quer que eu fale a palavra certa? Estava fazendo sexo na adolescência. Porque cortou a ordem correta. Meu Deus, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas vamos lá. Vamos voltar. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, não profetizamos em seu nome? Acho que eu já li isso. Não expulsamos demônio? Tá. Já li. Mateus 7, 21 e 23. Portanto, isso é uma palavra de alerta. GA, é hora de você discutir isso no seu GA. Palavra de alerta. O que Deus falou para você? Qual foi o alerta que Deus te deu? Eu falei para um adolescente essa semana, não sei se foi semana passada, eu vou repetir essa frase. Existe uma guerra pela sua alma e o preço do resgate está pago, mas você precisa acessar esse resgate. Em Cristo, o seu acesso está garantido, mas fora dele você está condenado a uma morte eterna. Existe uma guerra no mundo invertido. Aliás, vai sair temporada nova do Stranger Things, né? Existe uma guerra no mundo invertido, e essa guerra é para pegar você, para pegar a sua alma e te levar para o inferno. Mas você não está ligado que você já foi resgatado e você está preso no mundo paralelo e não consegue sair dali. Acessa o sangue de Jesus na sua vida, acessa o arrependimento, acessa a cruz, ele tem perdão, ele tem relacionamento, ele tem cura, ele tem restauração. Mas você fica preso no pecado, e enquanto você está preso nesse ciclo, o diabo está arrebentando com você e você não está vendo, seus amigos do lado estão vendo, seu líder de GA está vendo, ele está fazendo as coisas e você não está percebendo. Nós somos salvos pela graça. Quando nós falamos, Senhor, entra no meu coração, você já foi salvo pela graça, mas não foi de graça. Teve um preço que foi pago naquela cruz, um preço alto que foi pago naquela cruz. A Bíblia fala que o peso do pecado do mundo estava sobre ele. Nós não éramos dignos nem de olhar para ele. Ele era tão feio que quando nós olhávamos para ele, a gente tinha vontade de virar o rosto. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas ele era rejeitado pelos homens. A gente não conseguia olhar para a cruz. Aquela imagem de Cristo na cruz era horrenda. A gente não conseguia olhar, tamanha, minha avó diria, judiação. Todo o seu pecado, o meu pecado individual, de cada um da humanidade, estava sobre ele naquela cruz, individualmente, não era coletivo, era individualmente. Mas a gente não acessa isso. O mesmo chamado dos grandes homens e mulheres da Bíblia também é o seu. Meninas, o Deus que chamou Maria te chama. Maria, que foi agraciada, a bem-aventurada entre as mulheres, ele chama você para uma vida de pureza. Meninas, olha aqui para mim, Deus chama você, cada uma de vocês, meninas, para uma vida de pureza, para depositar algo na sua vida, para derramar algo na sua vida e sobre a sua geração. Mas você precisa se manter pura. O anjo apareceu para ela e disse que ela daria à luz a um filho, e o nome dele seria Pai da eternidade, Príncipe da paz.
tinha pureza no coração daquela adolescente. Ela era só uma menina, devia ter uns 17 anos, 16, 17 anos. Imagina o Espírito Santo vir sobre você e te derramar uma promessa, te derramar algo. Talvez você já tenha uma promessa escrita na última página do seu caderno, mas você não acessa ela porque você não tem uma vida de pureza. Deus chama você, menina, para ter uma vida de pureza. Você precisa ter coragem de dizer não. Rapazes, agora com você o chicotão aqui, ó, o cajadão, ó. A mesma palavra que Deus deu, para Daniel, para José, Ele dá para você o mesmo chamado. Eu quero fazer uma pergunta: que evangelho, quem foi que pregou para Daniel, quem foi que pregou para José, que eles foram fiéis quando ninguém estava vendo? Mano, não tinha líder de GA. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, não tinha líder de GA vigiando ele. E ele permaneceu fiel, ele orava 3 vezes ao dia. Que palavra que ele aprendeu. Não tinha líder, Renatinho ou outro, pastor Jefferson, pastor Felipe, pastor Tiago Selvo, olhando ele, vigiando o Instagram dele para ver se ele publicava alguma foto sensualizando. E ele permaneceu fiel e orava 3 vezes ao dia. Ele era top, ele foi escolhido para ir no lugar onde o mundo era perdido. Pode tudo, mano, tá solta, tá aberta a fila, tá... Imagina você ir para um lugar que pode tudo. E ele não se perdeu. Se você for para um lugar que pode tudo, você se perderia? Porque ninguém está vendo? A palavra vai acabar por aqui. E José? Mano, José, que palavra que esse cara ouviu? Que evangelho que foi pregado para José? Que ele foi jogado num poço, vendido pelos seus irmãos. A gente até estudou ele ali no imersão. Foi jogado num poço, vendido pelos seus irmãos. Aí ele foi para a casa de Potifar. Depois ele... mano, a mulher de Potifar era top. E ele não pegou a mulher dele. Ele não pegou. Ele não ficou. Ele não aparpou. Ele não ficou vigiando. Que evangelho que José ouviu? Ele podia pegar o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse. Olha, beber o que ele quisesse, comer o que ele quisesse. Que fidelidade que é essa? Que evangelho que esse cara ouviu? Aí eu te pergunto, que evangelho que eu estou pregando para você? Que você não está tendo mudança de vida? O que o seu líder de já está pregando para você, que você não está tendo mudança de vida? Mas quando um dia eu for dar conta do que eu preguei, do que eu falei, do que cada líder vai dar conta do que pregou e falou lá no GA, que nós possamos ser honrados por Deus, de que nós pregamos o bom evangelho, a palavra verdadeira. Mas você precisa permanecer. Essa palavra vai ter duas partes. Essa vai ser a parte 1 e depois eu vou fazer a parte 2. Porque você precisa permanecer. Se você é árvore ruim, você pode ser cortada. Mas Deus quer transformar você numa árvore boa que dá bons frutos. E não significa somente ser um cara legal, uma menina legal, top, bonitinho, que usa um tênis branco. Não é isso. Ele quer te levar para um outro nível. Para que você seja fiel quando ninguém está vendo. Que da sua boca saia palavras que não seja podre, suja, nojenta, imorais. Para que a sua identidade seja pura. E você não diga que você é aquilo que você sente, porque às vezes você sente atrações por coisas que você não deveria sentir. Mas o que você vai fazer com as suas atrações? Você pega a sua atração e coloca a sua atração aos pés do Senhor. Os seus desejos aos pés do Senhor. Já pensou se a gente for fazer tudo o que nós desejamos fazer? Meu Deus, a gente já estaria... A gente submete. Senhor, eu tenho o desejo de pecar, mas eu quero colocar isso diante do Senhor e pedir, Pai, me ajuda. Se o Senhor não consegue tirar, se não é possível tirar, tudo bem, me ajuda a vencer a cada dia. Que a minha satisfação seja o Senhor, que a minha satisfação seja a palavra,
quero ter desejo de ler essa palavra. Eu estou te ajudando em oração. Eu quero ter desejo de ler essa palavra. Eu quero ter satisfação de viver essa palavra. Mas a minha satisfação está em imoralidade, em ver gente nua, seminua, fazendo coisas que não deve, fumando, bebendo, falando palavras feias, andando com gente que não deve. Afinal, você não está conseguindo influenciar aquelas pessoas. Então dá um passo para trás, cuida de você um pouquinho. E quando você estiver bem, você entra na roda para influenciar e não ser influenciado. Deus tem um plano para você. Você não pode ficar pelo caminho, você precisa permanecer. Abaixe sua cabeça. Eu não vou continuar a palavra. Eita. Talvez a gente faça uma segunda parte. Mas a maior mensagem que você vai levar daqui é: eu preciso permanecer. Eu quero bons frutos, produzir bons frutos. Frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida, que alegrem o coração de Deus, que minha vida seja uma canção que alegra o coração de Deus, que o cheiro que eu exalo, o cheiro que sai de mim, quando esse aroma que sai de mim chegar no coração de Deus, as narinas de Deus, seja um aroma gostoso, seja um cheiro gostoso, que quando sair um aroma de mim, não seja um aroma de peixe podre, de pecado, fedido, que o seu pecado não faça separação entre você e Deus, ao ponto de Ele não conseguir ouvir a sua oração, ela não passa do teto. Para que sua oração passe do teto, você precisa se arrepender. E você está perdendo a guerra pela sua alma está sendo perdida e você está deixando. Acesse a cruz, acesse a salvação de Deus. Acesse a salvação que Deus tem para você. Eu quero ajudar você em oração. Para aqueles que já conhecem a Jesus. Se você já conhece a Jesus, se você já fez oração de entrega da sua vida, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que já ofereceram a sua vida a Ti, Pai, como sacrifício, e receberam ao Senhor como Salvador e dono das suas vidas, ó Pai, muitas vezes eles estão vivendo uma mornidão, uma vida morna, uma vida sem graça, sem sabor. E muitas vezes os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, os seus pensamentos, os seus afazeres estão separando de Deus. Afinal, o pecado é isso, tudo que nós vemos, sentimos, ouvimos, tocamos, falamos, fazemos que não te agrada. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha com espírito de arrependimento, de temor agora, de temor. O peso da sua glória, o peso do temor venha sobre cada um deles, que eles possam temer, ó Pai, temer essa palavra, temer, Senhor, a justiça de Deus, mas também saber que existe um Deus de amor que está de braços abertos, prontos para o restaurar, no tempo certo, e é agora, o tempo é agora, a hora é agora, Senhor. Perdoa, Pai, cada um deles que estão verdadeiramente colocando o seu coração diante de Ti. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha com restauração, perdão, arrependimento e cura em nome de Jesus. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, Senhor, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero convidar você. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, não fez a oração de entrega, eu quero convidar você para levantar a sua mão. Levanta a sua mão. Eu quero entregar minha vida para Jesus porque eu entendi que Ele precisa me salvar e eu quero ser salvo. Se tem alguém aqui que entende que precisa receber salvação nessa noite, levanta a sua mão lá em cima. Do jeito que você está, de olhinho fechado mesmo, levanta a sua mão lá em cima. Se você precisa receber Jesus, eu quero receber a Cristo como meu Senhor, o meu Salvador, levanta a sua mão. Se você não tem certeza, se você morrer hoje, para onde você vai, e você quer entregar a sua vida para Ele, você pode levantar a sua mão agora, que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada um aqui, que o Senhor possa provocar, Pai, no coração de cada um o arrependimento e a restauração e a cura dos sentimentos, da ansiedade, da depressão, do pecado que nos separa. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa palavra, que parece que foi escrita ontem, hoje de manhã para nós, mas na verdade ela já está disponível todos os dias há mais de 4.000 anos. Te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode
Pode levantar a sua cabeça. Aplauda o Senhor. Deus tem uma bênção para você. Amém? E se você gostaria de ter feito essa decisão de receber Jesus e não levantou sua mão, fala no seu já. Ó, eu fiquei com vergonha de levantar minha mão. O seu líder vai orar por você. Amém? Faz essa decisão no seu já.